mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. É nesse nome poderoso de Jesus que nos reunimos aqui esta manhã. Esse é o terceiro culto que Deus traz outro grupo para estarmos juntos em adoração. Eu não sei o que trouxe você aqui essa manhã, porque tudo favoreceu para não estarmos juntos, não é? Tanta chuva, talvez a cama gostosa, mas eu tenho certeza que Deus trouxe você e eu. Nós estamos aqui para o encontro com Ele. Não tenho dúvida, porque Ele é poderoso. Ele é o eu sou. Ele é o Deus eterno. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a rocha. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus Pai. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o eu sou. E é nesse nome, sobre todo nome, que estamos aqui esta manhã. E nós estamos aqui para ouvir o Senhor através da música, mas também pela leitura da Bíblia e pela palavra falada pelo o seu servo pastor. Mas nós queremos também orar, dizer: Senhor, tem muita gente precisando do Senhor. E nós queremos orar pela nossa igreja, pelo pastor, pela diretoria, pelas famílias, pelos filhos, pelos esposos e esposas, pelos anciões, por toda a tua igreja, Pai. Mas nós queremos também orar por aqueles que estão em tratamento médico. Temos tanta gente precisando de cura, em nome de Jesus. Nós temos o Rodrigo Maeda, tão querido. Nós temos o Ted, temos o Antônio Amaral, temos a Alissa Barbosa, a Lívia, a Aline Amaral, a Débora, a Alice, a Rosário, a Zenaide, a Venilde, a Laura, a Elmira, a Marta, o Antônio José, a Cassandra, a Daniela. Temos o Mariano. Senhor, com Covid-19, temos o pastor Cole no Brasil. Já há 45 dias, sofrendo na UTI. Temos, Senhor, parente da Diana. Senhor, nós queremos pedir consolo também para duas famílias que perderam os seus entes queridos. A Néria, a família do senhor Nério José Pereira. Ele partiu para a eternidade, mas a sua família precisa de consolação. A senhora Sara, que também perdeu o Vilmar Bartarello, seu esposo. E se você tem um pedido, está ouvindo via internet, escreve, tem um pedido de oração, nós vamos orar. Se você está presente e quer pedir por alguém ou por alguma coisa, nos faça chegar até nós e nós vamos clamar nos cultos e nos lares. Queremos declarar a palavra de Deus que diz, lá em 2 Crônicas 7:12, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, diz o Senhor, e buscar a minha face, diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar.
Senhor, nós mencionamos aqueles que estão sofrendo enfermidade e em tratamento. O Senhor os conhece muito mais do que nós. Alguns estão perto de nós, outros estão além mar. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite. Aos que precisam de consolo porque perderam entes queridos, pedimos que o Senhor console em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, possa dar cura a quem precisa. Senhor, mas nós aqui neste lugar, no terceiro culto presencial, nós queremos pedir a nós e aos que estão ouvindo, através desta máquina maravilhosa, que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos acalente, que o Senhor nos toque profundamente nesta manhã, nesta hora em que o Senhor está falando para nós. E que os teus ouvidos possam estar ouvindo o clamor deste lugar. Senhor, nós pedimos que nós tenhamos um coração humilde e que a gente possa colocar no teu altar qualquer coisa que impede de agradar ao Senhor. E se houver pecado em nós, que a tua palavra diz que é desobediência contra o Senhor, que entristece o Senhor, venha ao nosso encontro, lava-nos pelo sangue de Cristo e nos coloque purificados para ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus, através do teu servo pastor. O Senhor já falou pela música, pela palavra lida. Agora fala conosco quando ouvirmos a tua palavra ser exposta. E nós já te agradecemos pela semana abençoada que o Senhor vai dar a cada um de nós. Senhor, as famílias, quebra qualquer laço de amargura, qualquer laço do inimigo cercando, qualquer flecha do inimigo. E dá o primeiro amor a cada lar, para que cada casal, cada família, cada filho sinta que o Senhor é o hóspede permanente. Fala conosco, Deus. Fala conosco. E nós já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores.
te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Bom dia a todos. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nesta manhã, assim como já tem feito nos outros 2 cultos que antecederam. Esse cântico fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu estava pensando no personagem deste texto bíblico, alguém que a gente precisa olhar com muita empatia, porque o personagem sobre o qual vamos meditar, o nome dele era Zaqueu. Ele vivia numa cidade chamada Jericó, que um dos significados do nome Jericó é lugar de bom perfume, bom aroma. E o seu nome significava puro, ou aquele que tem pureza. E Jesus passava por a sua cidade. E eu fiquei pensando, enquanto ouvi o cântico, se estava alguém ali, que talvez não tinha o que trazer à memória para lhe dar esperança, era esse homem Zaqueu. E eu gostaria de ler a Bíblia em Lucas 19 com vocês, para meditarmos um pouquinho sobre a história do Zaqueu. Zaqueu, um baixinho que cresceu. Lucas 19, de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, quero pedir que o Teu Espírito Santo, e tão somente o Teu Espírito, fale ao nosso coração, para que possamos receber do Senhor aquilo que viemos buscar aqui nesta manhã. Que cada um possa ter o seu pessoal encontro com Deus, e que possa sair aqui diferente do que entrou, numa intimidade, num relacionamento com o Senhor profundo, que possa transformar o seu viver. É em nome de Jesus que eu peço, Pai. Amém. Se você vai ao final do capítulo 18, no versículo 35, a Bíblia diz que Jesus ia se aproximando dessa cidade de Jericó. Jericó foi cenário de grandes milagres e manifestações bíblicas. Jericó foi rodeada pelo exército de Israel. E com o grito e o tocar da trombeta, toda a muralha de Jericó caiu. Jericó foi palco também da reconstrução da cidade, quando a maldição de Deus estava sobre quem a reconstruísse. E Josué, que a destruiu, disse que quem reconstruísse aquela cidade teria maldição sobre a sua vida e os seus filhos morreriam. E um homem se atreveu a reconstruir, e diz a Bíblia que assim como ele fez, aconteceu.
Agora, quando chega ao Novo Testamento, passa Jesus, o Deus de amor, o Deus da glória, o mesmo Deus, mas há um povo que estava agora no tempo certo para a manifestação da glória de Deus, e ele vai entrando por Jericó. Uma multidão o acompanha, e ele vê à beira do caminho um homem caído, um mendigo, um pobre homem desprezado pela sociedade, a poeira, suplicando que alguém lhe desse alguma esmola. E quando ele ouve aquele ruído de uma grande multidão passando, ele pergunta o que era aquilo. Ele informa, é Jesus de Nazaré que está passando. E este cego de Jericó, este homem que nada enxergava fisicamente, pôde pelos olhos da fé enxergar que ali passava o Rei dos Reis. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia que ele se calasse, mas Jesus teve compaixão, olhou para ele, cheio de amor, e disse, mande que ele venha. E disseram, o mestre te chama. E quando ele chegou a Jesus, Jesus disse, o que você quer que eu faça? Ele disse, Senhor, que eu tenha vista. E o Senhor deu vista a ele. E a grande multidão acompanhava Jesus. Por onde Jesus, e a Bíblia diz, ia passando por Jericó. Ele estava de passagem. Se você vai ao final do capítulo 19, diz que ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém. Mas aquela entrada era a entrada quando ele ia oferecer o seu corpo na cruz do Calvário, pelos pecados da humanidade. Ele tinha um encontro com a morte. E venceria a morte, porque não ficaria na sepultura, ressuscitaria ao terceiro dia. Então, na agenda de Deus, havia coisa muito grande para acontecer, que era a conclusão do ministério terreno de Jesus. Entretanto, ele não se via tão ocupado que não pudesse ter visto um mendigo à beira do caminho, ou não pudesse dar atenção a uma multidão que o acompanhava. E ali naquela cidade vivia um homem que se chamava Zaqueu. Zaqueu quer dizer puro ou inocente, ou aquele que tem pureza. Só que aos olhos da humanidade, da sociedade onde Zaqueu vivia, da cidade de Jericó, ele era baixo não somente na estatura, mas também no seu viver. Ele era um coletor de impostos, mas ele era o chefe dos coletores de impostos. E o problema do coletor de impostos ali é que Israel era dominado pelo Império Romano. Israel cria num só Deus. E os romanos criam em todo contratipo de divindade. Tinha uma idolatria tremenda. Um povo pagão que estava humilhando Israel. E além disso, cobrava impostos de Israel. E punha judeus para cobrar imposto dos judeus. Zaqueu, apesar de pequeno, se tornou grande em termos financeiros. Ele se tornou poderoso, ele se tornou o chefe dos cobradores de impostos. Mas aos olhos do seu povo, ele se tornou ainda mais pequeno, mais baixo. Porque diante da religião, para os sacerdotes, ele era impuro. Porque ele deixou de servir ao Deus de Israel para servir um povo pagão, que adorava deuses ídolos, imagens feitas por mão de homens. Para o povo da sociedade, ele era um traidor, porque cobrava impostos altíssimos do Império Romano, de muita gente que às vezes era pobre. Então, Zaqueu não era um homem que pudesse cantar esse hino, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque apesar de Jericó não ser uma cidade pequena, Zaqueu vivia só, eu imagino. Ele era alguém que não tinha esperança. Mas ele ouviu dizer que Jesus ia passando. E Jesus arrastava consigo uma multidão. E certamente ele tinha ouvido dizer que Jesus era amigo de publicanos e pecadores. Porque essa é a fama que faziam de Jesus. E ele era um publicano. E ele queria ver quem era esse Jesus. Mas ele não conseguia, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, a multidão era grande, ele não conseguia se aproximar. Zaqueu era conhecido como Senhor, as pessoas o respeitavam porque ele tinha poder. E quando alguma autoridade romana passava, certamente passava nas suas charretes, ou então carregadas às costas por escravos, numa altura que todos pudessem ver. Zaqueu não tinha problema para ver isso, somente que esse Jesus, que o ceguinho gritou lá, filho de Davi, o Messias, tem misericórdia de mim, o Rei dos Reis, ele anda a pé. Ele se mistura no meio da multidão, que não dá para eu saber quem ele é.
eu vou correr e vou subir numa árvore. E lá da árvore, naquela figueira, eu vou ver quem é Jesus. O desejo ardente de Zaqueu de saber quem era Jesus fez com que ele subisse numa árvore, não se importando da sua posição social. As figueiras, quem conhece, têm folhas largas e pode se esconder atrás daquelas folhas. E as figueiras bravas, elas são baixas e têm ramos longos. Com folhas largas, seria fácil um homem pequeno se esconder atrás. Somente que alguma coisa surpreendeu Zaqueu. Ele pensou que ele podia observar e ver quem é Jesus, sem ser notado, porque ele sabia que a multidão não o queria bem. Todavia, de repente, Jesus olhou para cima, o que ele não esperava. Porque as autoridades romanas, as pessoas de poder, olham para baixo. Olham para a multidão que os venera, que os cultuam, que os reverencia, nunca para cima. E de repente aquele Jesus olhou para cima. E ele ouviu uma voz: Zaqueu. Eu imagino que ele tremeu, porque ele não conhecia Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Quem poderia ter dito seu nome? Como Jesus poderia saber? E aqueles que estavam ao redor, acho que pensaram: agora o baixinho vai levar um puxão de orelha. Jesus vai mandar ele descer da árvore. Jesus vai dar uma bronca nele. Eu gostaria de ver esse homem cair da árvore, porque esse aí já me roubou tanto imposto. Quantas vezes eu fui naquela mesa da coletoria e paguei mais do que eu podia. Eu disse para ele: eu não tenho com que pagar a comida da minha família. Mas o imposto tem que ser cobrado. Certamente ele tinha muitos inimigos. E algumas pessoas pensaram: que será? E quando Jesus fala Zaqueu, Jesus diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Eu imagino que a máscara do povo religioso de todos, e não era da Covid, caiu. E aqueles que veneravam Jesus, de repente se voltaram contra ele. Todos, diz a Bíblia, e todos, vendo isto, murmuravam, dizendo que entrou para ser hóspede de um homem pecador. Então, aqueles que até então veneravam Jesus, que o admiravam pelo seu amor, pecadores também, mas porque tinham raiva de Zaqueu, porque não aceitavam Zaqueu, e porque ele era um publicano, condenaram Jesus. Mas Jesus não deixou de ir por causa disso. E o que me chamou a atenção aqui nesse texto também é que Jesus fez um apelo a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Desce agora. Porque agora eu quero ir para a sua casa. A multidão estava acompanhando Jesus para fora de Jericó. Jesus estava de saída para Jerusalém. Mas Jesus voltou, deixou os planos que ele tinha para depois. Porque ele sabia que ali havia um homem. Não estava no meio da multidão, mas havia um homem que queria ver quem ele era. E a palavra nos diz que o Senhor promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse Senhor que promete, não homem para que minta, aquilo que ele promete, ele diz que faz. Ele sabia que ali havia um homem, no silêncio do seu coração, que não podia trazer à memória nada que lhe desse alegria, senão que toda aquela gente ali o desprezava, como ele gostaria de estar pertinho de Jesus, mas não podia, porque ninguém deixaria ele chegar. Além de ser pequeno, certamente a multidão fechava. Mas ele viu quem era Jesus. E ele viu mais do que ver quem era Jesus. Ele pôde saber, conhecer quem era Jesus, pela atitude de Jesus. Porque aquele que era desprezado por todos, foi honrado por Jesus. Desce depressa. E o que fez Zaqueu? Versículo 6. E apressando-se desceu. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como Israel no tempo da peregrinação, que não ouviu, desobedeceu e pereceu. A atitude de Zaqueu em relação ao convite de Jesus
Aliás, o oferecimento de Jesus. Porque Jesus se ofereceu para ir para a casa dele. Revela como nós devemos agir com relação a Deus. A Bíblia diz que, olhando Deus do céu, não viu um justo sequer, que fizesse o bem e não cometesse pecado. Não é que não há justos, mas é que diz que até o justo comete pecado. Não viu um justo sequer que fizesse o bem e não cometesse pecado. Todos se desviaram pelo seu caminho, diz a Bíblia, e juntamente se fizeram inúteis. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos, e pelos seus pecados, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento fomos sarados. Então, enquanto a humanidade estava representada naquela multidão que circundava Jesus, que estava perto, Jesus estava procurando no meio deles adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, e encontrou um que era aqueles que todos consideravam impuro, apesar do nome dele ser puro. Um que todos consideravam o mais baixo de todos, não só por causa da estatura, mas por causa do trabalho que ele fazia. E Jesus olhou para ele. E esse homem, ele soube ouvir a voz de Deus. E quando Jesus disse, depressa, ele apressou-se. E é isso, se hoje ouvir a voz de Deus, depressa atende, não deixe para amanhã. Porque Jesus estava passando. Jesus não ia voltar a Jericó. Se ele deixasse para depois, seria a última passagem de Jesus para Jericó, porque Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava passando, e Jesus hoje está passando por nós aqui também. E se ele falar ao seu coração, lembre-se, não diz, eu busco a Deus. Não, é Deus que te buscou, porque a Bíblia diz que Deus olhando do céu, ele não viu um sequer. Vê lá em Romanos capítulo 3, vê no Salmo 54, a Bíblia diz que Deus diz isso. Ele não viu um sequer. Não sou eu que sou bonzinho, por isso eu sou crente, eu sou pastor. Não é isso que você que é bonzinho, por isso que está numa igreja. É Deus que é bom, que nos ama. E de alguma forma nos trouxe aqui hoje para falar ao nosso coração que Ele nos ama. Ele não está aqui preocupado em apontar o seu pecado, o meu pecado. Ele bem sabe os nossos pecados e nós sabemos. Ele quer mostrar o seu amor que é maior que o nosso pecado. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Versículo 8. Jesus estava no jantar, no banquete que Zaqueu ofereceu. E repentinamente Zaqueu levanta. E levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Eu fiquei pensando, Jesus mostrou a urgência da salvação. Desce depressa. Zaqueu respondeu com urgência. E respondeu apressadamente. E quando ele estava à mesa, o texto não diz que em algum momento Jesus o chamou de publicano, de pecador, como todos estavam chamando. E quem chamava eram os pecadores. Gente pecador como Zaqueu. E Jesus que é santo, porque diz a palavra lá em 1 Pedro, capítulo 1, assim diz o Senhor, sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Não acusou Zaqueu do seu pecado. E eu creio que foi isso que quebrantou o coração do Zaqueu. Porque quando todos murmuraram contra Jesus, porque entrou na casa de um pecador, Jesus tratou-o com amor. Quando todos o desprezavam e na cidade ele se sentia só, entrou aquele na cidade dele que olhou para ele com amor e disse, rapaz, desce, eu quero ir para a sua casa. E eu creio que foi o amor de Jesus. O amor de Jesus tocou o coração de Zaqueu, a ponto de ele fazer uma confissão de fé. Ele abriu sua casa, recebeu Jesus. Ele abriu seu coração para Jesus, o Espírito Santo trabalhou. Ele abriu a sua carteira para Deus, porque ele era muito rico. Ele não teve tempo de fazer as contas, mas ele disse, olha, eu dou metade dos meus bens para os pobres. Ele teve olho para os pobres. Isso aconteceu assim.
Aquele homem que era mal visto por todos, alguma coisa nova aconteceu de repente. Como pode se não fosse a ação de Deus? Recebeu Jesus. Chamou Jesus de Senhor. Ele que era chamado Senhor pelos outros, agora ele reconheceu Jesus como o seu Senhor. Ele disse que ia dar metade de tudo que tinha para os pobres. E com aquilo que sobrasse para ele, ele disse, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou dar quadruplicado. Ele não ficou falando, eu vou ficar no prejuízo. Qualquer um pensa logo no prejuízo. Ele não pensou em nada disso. Porque para ele a maior riqueza era conhecer aquele que queria ver quem era. Ele viu que Jesus era quem Jesus disse ser. Sabe, se nós formos à lei de Israel, se você vai ao livro de Levítico, capítulo 6, versículo 5, ali diz que quando alguém defraudar a outro, ele restituirá aquilo que defraudou com juro de 20%, ou 1/5 do que levou, 20%. Se Zaqueu dissesse, olha, tudo que eu defraudei, Senhor, eu vou fazer direitinho, eu vou devolver com juro de 20%. Ele estava fazendo o que a lei manda. Mas Zaqueu foi além, ele foi a Êxodo 22:1. Uma lei dura para ele mesmo. Geralmente temos lei duras para os outros. Queremos ver como o outro age, quando deveria ter com nós mesmos. E alguém que conhece Jesus procura ser cuidadoso dos outros e rigoroso consigo. É diferente. A religião era rigorosa com Zaqueu e generosa consigo. Zaqueu passou a ser rigoroso consigo. E o que ele fez? Eu restituo quadruplicado. E se você vai a Êxodo 22:1, diz que quando alguém rouba, ele tem que devolver o que roubou e mais 4. Se você roubar uma ovelha, diz lá em Êxodo 22:1, você tem que devolver a ovelha e mais 4. Então, esse homem passou por uma transformação. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho não é mudar de religião, porque religiões não salvam. Se religiões salvassem, o Zaqueu não precisava de Jesus. A religião dele teria sido suficiente, mas a própria religião dele o condenava. Quem salva é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A sua religião não pode salvá-lo, e a minha também não. Se religiões salvassem, Deus não teria enviado Jesus. O que nós precisamos é seguir uma religião que ensine a verdade. É isso que nós precisamos. Uma religião que ensine a Bíblia. É isso que nós precisamos. Mas não podemos esperar que essa religião nos salve. Porque o que nos salva é um encontro com Deus. É uma entrega do coração a Jesus. É um arrependimento e confissão de pecados. É pedir perdão a Deus. É ter a hombridade de reconhecer, eu pequei, Senhor, me perdoa. E não foi fácil para o Zaqueu. Imagina, todos murmuravam contra ele. Agora, quando Jesus entra na casa dele, passam a murmurar contra Jesus. E eu imagino que na mente dele ele pensou, o que eu fui fazer? Ele era querido de todos, olha. A multidão o seguia, e agora por minha causa estão falando mal dele. E ele não se importou. Apesar de tudo isso, ainda ele me amou e entrou na minha casa. E veio comer comigo, sabendo tudo o que iam falar dele. E foi aí que ele compreendeu quem é Jesus. O amor de Deus excede todo o entendimento. A Bíblia diz em Romanos 8,32 que Deus não poupou nem sequer o seu Filho por amor de nós. Como não nos dará também com Jesus todas as coisas? E foi isso que passou, e o Espírito Santo fez em Zaqueu, a ponto de ele chamar Jesus Senhor, a ponto de ele declarar que dava metade dos seus bens, a ponto de dizer que do que sobrou, ele ia dar quadruplicado, se em alguma coisa ele tomou de alguém. E o Senhor declarou, hoje a salvação entrou nessa casa. Porque também este é filho de Abraão. Para muitos judeus que ele estava pensando, bem, filho de Abraão também é, porque todo judeu é filho de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Mas Jesus estava falando de algo muito mais profundo.
A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé em Deus. E Paulo escreve aos Gálatas dizendo que os que são da fé são filhos de Abraão, no sentido de que são justificados não por obras religiosas, não por caridade, não porque é melhor que os outros, mas porque tem fé de que Deus é amoroso e que Deus há de perdoar o seu pecado. E deseja seguir o caminho de Deus. E Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Se ser da descendência de Israel ou de Abraão salvasse alguém, a salvação não tinha entrado naquele dia na casa dele, já estava salvo. Muita gente pensa que por pertencer a essa ou aquela religião está salvo. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Filho de Abraão agora não pela herança de sangue, filho de Abraão por causa da fé. E Gálatas diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. E foi assim que Deus agiu na vida do Zaqueu. E assim Jesus comprovou o que ele diz no versículo 10. Porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor veio do céu em busca do homem pecador. Ele veio em busca minha e de você. Um dia eu aceitei este evangelho e Jesus transformou a minha vida. Se você ainda não aceitou, você precisa aceitá-lo. Não é concordar, não é achar bonito, não é estar de acordo, é aceitar no sentido de tomar para você como seu estilo de vida. Zaqueu aceitou o estilo de vida de Jesus. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E Zaqueu entendeu que dali para frente ele não era mais senhor para se servir dos outros, ele ia dar o que tinha para quem precisasse. A vida dele ia ser uma vida imitando Jesus. Jesus trouxe você aqui hoje para que tenha um encontro com Ele. E Jesus está dizendo, desce depressa, eu quero entrar na sua casa. Às vezes nós nos colocamos em posturas, achamos que nós somos, ou que Deus é bom. Eu já conversei com muita gente que diz assim, eu falo, você tem certeza que você está salvo, que vai para o céu? Bom, Deus é bom, Deus deve ter um lugarzinho lá para mim. Nós não podemos caminhar nessa possibilidade, porque a Bíblia diz que quem crê nele tem a vida eterna. Não é terá, ou possivelmente, mas quem crê tem. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não é uma vida que começa depois da morte, ela começa agora quando você entrega a vida a Jesus. E quando essa vida acontece, há uma transformação no pensar, no sentir, no agir, no falar. Se não houver mudança, você tem que perguntar, será que eu sou um religioso ou eu sou um convertido? Porque o convertido, ele passa por uma mudança tão grande, que é impossível que as pessoas olhem para ele e não percebam que Jesus é o seu Senhor. Que o Espírito Santo habita na sua vida, que o seu falar é diferente, que o seu agir é diferente. Não é perfeito, não é perfeita, mas há alguma coisa que mostra que Deus está ali. Quando isso não acontece, quando pessoas não podem notar isso em você, vai ao pé da cruz e pede, Senhor, eu quero descer como Zaqueu. O Senhor fala que Ele exalta o humilde e humilha o exaltado. Ele exaltou o humilde na entrada de Jericó e deu vista. Ele humilhou o Zaqueu, mas humilhou com tanto amor, com tanto carinho, que Zaqueu se sentiu tocado por esse amor e disse, eu preciso ser como Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Rei da Glória, Ele é humilde. E se nós queremos entrar no seu reino, ninguém pode entrar lá de nariz empinado. O Rei é humilde. Ele é manso. Ele trata com amor. E é por causa desse amor que nós estamos aqui hoje. E eu espero que você volte para casa pensando nisso. Leve Jesus consigo. Receba Jesus no seu coração. É tão simples. Você pode, onde está agora mesmo, no silêncio do seu coração, porque Deus ouve ainda o silêncio dos seus pensamentos, dizer, Senhor, eu creio
eu convido Jesus para entrar na minha vida hoje. Eu peço perdão dos meus pecados e a partir de hoje eu quero segui-lo na minha vida. Crê no Senhor Jesus, diz a palavra em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode fazer isso. Você não precisa do padre e não precisa do pastor, porque o caminho é Jesus. E você pode, através da fé, por meio dele, chegar à presença de Deus e entregar sua vida e começar uma vida nova. Você ser a porta de Deus para que o Salvador abençoe a sua casa e a sua família. E então, como Zaqueu, ele cresceu. Cresceu aos olhos de todos que puderam ver que esse homem mudou. Cresceu aos olhos de Deus, que até então era um pecador perdido, agora se tornou filho de Deus. Porque a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Nosso tempo já passou. Vamos orar. Pai querido, nós queremos pedir que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, transborde abundantemente sobre cada vida preciosa que está neste culto aqui na igreja, e aqueles que estão assistindo pela internet ou que estarão assistindo mais tarde. Que de alguma forma o Teu Espírito Santo, que conhece a nossa necessidade, a necessidade de cada um, possa visitar, ó Deus, e que ninguém saia desse encontro com o Senhor da mesma maneira que chegou. Que todos possam sair transformados, ou como Bartimeu, ou como Zaqueu. Mas de alguma forma possa chegar-se ao Salvador e receber dele o perdão, a salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Amém. Assim nós estamos chegando ao final do culto de hoje. Minha oração é que vocês consigo levem o nome de Jesus, os acompanhem no seu dia a dia, e no próximo domingo possamos estar aqui, enchendo a casa do Senhor com louvores, com adoração, porque a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E se nós o louvamos, o glorificamos, Ele que habita no meio dos louvores vai reinar em nosso coração, vai ser exaltado, e a nossa vida vai ser ainda mais feliz e mais abençoada. O Senhor os abençoe e os leve em segurança. Eu lamento que não posso abraçá-los. Eu sei que todos vocês também gostariam de abraçar-se, não é? Faz parte da nossa cultura ser afetuosos, mas isso vai passar. Muito em breve haveremos de ver a igreja novamente cheia da presença do povo, assim como está cheia da glória do Senhor. O Senhor abençoe a todos.